E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, por que será que as pessoas perdem dinheiro com ações no mercado financeiro? Vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Esse aqui é o gráfico do Bradesco. Cada barrinha dessa daqui significa uma semana de tempo. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, durante essa semana aqui, o preço começou aqui embaixo, subiu até aqui em cima e depois retraiu um pouquinho e terminou a semana aqui, tá bom? É isso aqui que significa, isso aqui é o gráfico de candles. Vamos ver então como que é a oscilação do gráfico de Bradesco já há um bom tempo, né? Nós vamos pegar aqui para trás, até aqui, por exemplo, nós tivemos 1165 dias, então mais ou menos 3 anos, né? Então em 3 anos, esse foi o comportamento do gráfico do Bradesco. Por exemplo, se você tivesse comprado há 3 anos atrás uma ação do Bradesco, você teria tido aqui até o auge uma valorização de aproximadamente 290%. Mas tudo bem, o que acontece é o seguinte: as pessoas elas têm o costume de investir em renda fixa. Eles deixam esse investimento lá por anos, 4 anos, 5 anos, se for um tesouro direto até 30 anos de repente, e a pessoa esquece, ela compra aquela renda fixa e esquece, e vai se lembrar dela só no dia do resgate. Porém, com as ações, as pessoas tendem a querer olhar todos os dias aqui no mercado, e é isso que faz elas perderem dinheiro. Imagine vocês, vou voltar nessa parte aqui do gráfico, a pessoa viu Bradesco subindo e falou: pronto, agora eu vou comprar Bradesco. Por quê? Porque o Bradesco só sobe, vou valorizar o meu dinheiro. Mas olha só, a pessoa vai lá e compra bem aqui, e aí o preço do Bradesco cai, olha só, caiu 31%, a pessoa desespera e vende. O que ela faz, né? Ela vende onde? Bem aqui no fundo. E agora, o que aconteceu depois disso aqui? O Bradesco subiu mais 92% em 180 dias, mais de 0,5% ao dia. Qual investimento em renda fixa te dá uma valorização de 0,5% ao dia, ou até mesmo de 1% ao dia? Impossível, né? Só que na bolsa de valores está possível, basta você saber o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Imagina só, você novamente tomou coragem para comprar, viu o Bradesco subindo e comprou bem aqui. E olha o que aconteceu com o coronavírus, olha a crise. Caiu 60% o valor da sua ação. Com certeza aqui no meio do caminho você já vendeu desesperado, mas não imaginando que depois, olha só, o mercado retoma. Olha para você ver este movimento de queda aqui, do máximo até o mínimo aqui, nós tivemos 45% de desvalorização. Porém, quem comprou aqui e não vendeu, ainda teve aqui até o máximo uma valorização de 134%. Isso porque eu estou pegando a ação do Bradesco, que já é uma empresa grande, ela não tem muito o que crescer em questão de valorização da ação. Mas vamos pegar um outro banco, talvez o Banco Inter. Banco Inter, olha só como ele tem se valorizado, né? Observem que do mínimo até o máximo que é hoje, 1.400%, ou seja, multiplicou seu patrimônio por 14 em 629 dias, em menos de 2 anos. E aqui é o mesmo problema, olha só. Você está vendo o Banco Inter crescendo, subindo e fala, decide, agora eu vou comprar, e você compra bem aqui. Aí você vê ele crescendo um pouquinho, 25% em 35 dias, tá ótimo. Aí de repente vem o coronavírus, olha o que acontece. Você vendeu aqui também, porque caiu demais, você desesperou e vendeu. Mas quem comprou aqui segurou, passou por toda essa crise e ainda teve aqui um ganho de 133%. Olha só, quem sabe fazer a entrada nas horas certas, suponhamos que entrou aqui e saiu aqui, vamos supor, em 40 dias, uma valorização de 82%. Quem comprou aqui novamente
Em 34 dias, 62% de valorização. Sabe, tem dois tipos de pessoas que compram ações. Aqueles que querem comprar para ter um lucro recente ali e vender, e aqueles que compram e esquecem dessas ações. Eles têm outros focos, outros objetivos para essa ação. Então, por exemplo, quem comprou uma ação aqui no topo, mesmo assim ainda está ganhando, olha só, 73%, sendo que quem vendeu por aqui, ó, vendeu com um prejuízo muito grande. O segredo das ações é não se preocupar, porque ela só obedece todos os dias. Vou entrar no gráfico diário aqui para vocês verem, um gráfico de 15 minutos. Olha só o que está acontecendo, aparentemente está caindo. Uma desvalorização de mais de 8 ou 9% aqui em alguns dias. Até mais, né? Vamos pegar aqui 11% em 6 dias. Só que quem comprou aqui não tem que se preocupar, porque essa ação certamente vai subir. Se você procurar ações de boas empresas, elas sempre vão para frente. O mercado é para frente, é para cima. Dificilmente você vai comprar uma empresa lá no seu auge, por exemplo, a Oi. A Oi foi um caso desse. Quem comprou a Oi aqui atrás, lá no seu auge, ou mais para trás ainda, vamos colocar no gráfico de uma semana, olha o prejuízo que quem comprou a Oi aqui teve. Isso aqui é irreversível. Perdeu praticamente todo o seu patrimônio quem comprou aqui. Só que a Oi era uma empresa péssima, né? Como você vai saber se é uma empresa boa ou ruim? Aí você tem que estudar. Tem que estudar os fundamentos da empresa. Porém, se você quer trabalhar apenas com a valorização da empresa, ou seja, você vai entrar numa ação e daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês ou dois, você vai vender essas ações e pegar o seu lucro e colocar no bolso. Aí você tem que trabalhar com análise de gráfico, análise técnica. Deixa eu voltar aqui e vou colocar Itaú. Ação do Itaú. Olha só como o Itaú cresceu em alguns anos. Itaú se multiplicou por mais de 100. Observe. Então, pessoal, as ações têm esse poder incrível de multiplicar o seu capital, só que você tem que saber o que está fazendo. Ou você vai comprar e vai esquecer até o dia que ela tiver lucro, ou você vai descobrir os momentos certos de entrar em cada movimento. Então você pode, por exemplo, ao invés de pegar todo este movimento aqui de sobe, desce, e ter um resultado bom, porém pode ser melhor ainda. Você pode, por exemplo, entrar aqui e sair aqui com 8%. Você pode entrar aqui e sair aqui com mais 10% de ganho. Você pode entrar aqui e sair por aqui com mais 5% de ganho. Esse é o poder das ações. Se você desesperar e vender, certamente você vai perder dinheiro. Porém, se você tiver paciência para esperar, afinal de contas, se você espera 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou mais na renda fixa, por que não esperar aqui nas ações também, que vai te dar um retorno muito maior do que qualquer renda fixa que você tiver no Brasil? Por que o preço oscila tanto? É simples, é oferta e procura. Se as pessoas estão procurando muito aquela ação, se sai uma notícia, por exemplo, boa a respeito da empresa, o preço vai subir. Porém, se as pessoas não querem mais, se elas querem se desfazer daquelas ações, elas vão começar a vender e o preço vai começar a cair. Simples assim. Por exemplo, na época aqui do coronavírus, vamos voltar. Por que essa ação caiu tanto? As ações em geral caíram tanto? Porque a tendência em uma crise é que as empresas comecem a ir mal. Sendo assim, elas vão gerar pouco lucro ou talvez até ter prejuízo. E o acionista, ele não quer ter esse prejuízo, ele não quer ter essa desvalorização. Então o que ele faz? Ele vende. Os grandes acionistas com certeza têm informações privilegiadas, então
quando eles já começam a pensar em alguma crise, aqui mesmo eles já vendem tudo. Esperam o preço cair, esperam o povo desesperado perder dinheiro e depois compram barato aqui embaixo para fazer crescer novamente o preço da ação. E aí o que acontece? A pessoa tira o dinheiro da ação, a pessoa, um fundo de investimento, tira o dinheiro da ação e coloca no dólar, compra dólar, porque o dólar é uma moeda segura. E por isso que quando em uma crise, o preço de uma ação cai, o preço do dólar dispara. E a pessoa ela quer segurança no investimento dela. Então ela tira de uma ação, principalmente as ações de empresas de países emergentes, como é o nosso, e colocam no dólar, ou no ouro, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho o gráfico do ouro aqui. Olha aqui, por exemplo, como o gráfico do ouro subiu vertiginosamente depois do coronavírus. Você se lembra que o gráfico das ações ele estava em queda livre, enquanto o ouro estava aqui, ó, subindo. O ouro saiu de R$206 o grama para R$357 o grama, isso rapidamente. Por quê? Porque o ouro é uma coisa segura, né? O preço do ouro não cai, observe, o ouro só sobe. Então, em períodos de crise, as pessoas fazem o quê? Tiram o seu dinheiro de investimentos menos seguros, como as ações, por exemplo, e colocam no ouro ou no dólar. Por isso o preço do ouro e do dólar sobem tanto em crises, né? Olha só outro exemplo que eu tenho aqui. Essa aqui é a ação da Vale, mineradora Vale. Observem só como a ação da Vale caiu na época do coronavírus. Porém, olha a retomada incrível que ela teve, de 197% de valorização depois disso. Por exemplo, se a pessoa tivesse comprado aqui no auge, lá no pico aqui, e não vendeu sua ação, hoje ela está com um lucro aqui ainda de 77%. Claro que se você vai entrar de uma forma mais especulativa em uma ação, você tem que ter o seu ponto de saída com prejuízo e o seu ponto de saída com ganho. Para quê? Para que você não fique com seu dinheiro empatado durante todo esse tempo. Olha só, até a ação voltar ao patamar original gastou 110 dias, então teoricamente você ficou com seu dinheiro empatado 110 dias até ele começar a dar um lucro. Então, para que isso não aconteça, você tem que ter o seu limite de ganho e o seu limite de perda. Eu vou entrar aqui, por exemplo, em uma ação da Vale, vou olhar o gráfico de 1 minuto e vou decidir então o que eu quero comprar. Eu vou comprar 100 ações. Observem aqui que eu comprei 100 ações. Eu vou colocar o meu limite de ganho aqui, por exemplo. E vou colocar o meu limite de perda onde? Aqui, por exemplo. Se o preço subir até aqui, eu saio com lucro. Se o preço cair até aqui, eu saio com prejuízo. Para que você sair com prejuízo? Porque é melhor você sair com prejuízo pequeno, estar com seu dinheiro disponível para operar mais vezes, do que você de repente assumir que o preço cai até aqui embaixo durante dias, por exemplo, ou caia mais ainda para depois retomar o movimento de subida, para você ter o lucro. Então é importante você usar esse tipo de ordem, chama ordem stop. Quando você entra na operação, você já sabe o lucro que você aceita e o prejuízo que você aceita também. Porém, se você quer apenas investir o seu dinheiro em ações, escolha o melhor momento. Estude um pouco de análise gráfica e você vai ver que nessa subida aqui não era interessante você comprar. Você deveria esperar o movimento que é chamado de correção. O preço da ação cai um pouco, para quê? Para você comprar novamente. E nisso, aqui eu estou num gráfico muito pequeno, de 1 minuto, mas vamos colocar no gráfico de novo de um dia. Por exemplo, aqui não é um bom momento para comprar, por exemplo, no gráfico da Vale, porque o preço já subiu muito sem fazer um retorno. Observe aqui que ele fica o tempo todo. Ele estica muito e faz um retorno. Estica e faz um retorno. Estica muito e faz um retorno. Então o preço aqui está muito esticado. Então, se você comprar aqui agora, você corre um grande risco de o preço fazer um retorno até aqui e você perder 20% ou mais do seu capital. Então, qual que é o momento certo? É depois que ele fizer o retorno. O preço está subindo muito
Ele vai voltar um pouco aqui. E aí sim, você compra para ter um movimento muito mais rápido. Então você, em alguns dias, você pode pegar um movimento desse aqui, por exemplo. Em 10 dias, 26% de valorização. Essa plataforma que eu estou usando chama Profit Pro. Você precisa ter conta em uma corretora para utilizar ele. Tem corretoras que esse Profit, algumas versões dele, que não é o Profit Pro, você encontra de até R$10, R$9,90. Para você que vai mexer com ações, é muito bom ter um software como esse. Através do home broker das corretoras ou até mesmo do Banco Inter, você consegue sim operar. Porém, esse software te dá uma facilidade muito maior para você gerenciar isso. Eu indicaria totalmente você investir R$9,90, R$10 por mês do seu dinheiro para você ter um software como esse, porque ele vai otimizar demais os seus ganhos na bolsa. E é lógico, você tem que estudar também, né? Procurar estudar, procurar entender o que você está fazendo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa valorização e desvalorização das ações e entenda que é normal, o preço vai subir, vai cair, o importante é o seguinte: no longo prazo, olha só, o mercado é para frente, o mercado sobe e você ganha dinheiro. Um abraço, até o próximo vídeo.